Olá, turma. Espero que todos estejam muito bem. Hoje nós vamos estudar aqui os 5 passos da prática baseada em evidência, né? Na aula passada, nós estudamos os pilares da prática, então, para quem não assistiu, né, basta dar uma olhadinha aí no canal, ok? É muito importante, a gente está fazendo aqui uma sequência didática para que você entenda todos os elementos que compõem a prática baseada em evidência. E nessa etapa agora que a gente está, a gente vai falar um pouquinho sobre os 5 passos, as 5 etapas, para a gente implementar a prática, ok? Então vamos conhecer esses 5 passos para a gente poder começar a trabalhar um pouquinho mais a nossa prática propriamente dita, né? Em breve a gente vai ter algumas aulas já de mão na massa para a gente entender como que a coisa funciona na prática, tá joia? Então, basicamente, a gente vai entender como que funciona esse processo da prática baseada em evidências, né, reconhecendo aqui os 5 passos fundamentais para a gente implementar essa atividade. Bom, o primeiro passo, ele trata da identificação da pergunta de pesquisa. Basicamente, a gente vai identificar a necessidade de uma pergunta de pesquisa, ok? Então, inicialmente, a gente vai estar lidando aqui com o cenário, né, de coletar informações do paciente e identificar informações adicionais para a tomada de uma decisão. Vamos pegar um exemplo aqui. Imagina que você recebe um paciente que tem uma artrose no joelho, ok? Esse é um caso comum, um caso onde você vai, dentro da sua tomada de decisão, depois de você fazer uma avaliação do caso, você elencou ali como uma das intervenções a realização de exercícios, ok? Para fortalecimento muscular, por exemplo. Mas esse paciente ele apresenta uma série de comorbidades associadas a essa artrose de joelho. Em particular, ele apresenta um quadro de diabetes e radiculopatia, né, que é uma dor ciática, né, uma dor neuropática associada, ok? Por causa dessas duas razões. E aí já complica um pouco, porque você já começa a ter dúvidas. Olha, será que o exercício, nesse cenário onde eu tenho essas comorbidades, é interessante? Quais exercícios seriam mais eficientes aqui para esse caso? Então, isso gera a você uma necessidade de ir até a literatura científica, conduzir uma pesquisa, ok? Fazer uma pesquisa em base de dados para você tentar ver se tem alguma coisa na literatura científica que trata a respeito desse cenário um pouco mais complexo, né, do seu paciente, ok? Bom, então ao identificar que mais informações são necessárias, devemos desenvolver uma pergunta, a gente vai trabalhar isso também nas próximas aulas, que seja específica para o problema e ao mesmo tempo pesquisável, né? A gente vai ver quais são os elementos que formam a anatomia de uma pergunta de pesquisa bem feita mais para frente. Então, uma pergunta que é bem desenvolvida, ela contém uma estrutura, ok? Uma estrutura que torna mais fácil, né, você retornar do banco de dados os artigos necessários, né, para que você aplique, né, aquele conhecimento ao seu paciente. Bom, se eu faço, né, uma pergunta que seja muito restrita, a gente vai ver que para a gente fazer uma pergunta de pesquisa eu uso alguns termos, né, específicos. E se eu uso termos demais, pode ser que essa pergunta, que essa pesquisa, na verdade, não me retorne artigo nenhum, porque eu fui muito restrito, né? Eu usei muitos termos muito específicos na minha pesquisa e eu não consegui nenhuma informação. Por outro lado, no outro extremo, se eu usar poucos termos, eu vou ter ali a base de dados me retornando centenas, às vezes milhares de estudos, e eu não vou saber como navegar ali para achar aquele que eu preciso. Então, eu preciso identificar um meio termo, ok? Vamos trabalhar um exemplo aqui bem simples. Então, nesse caso, eu fui lá na PubMed, a gente vai depois fazer uma prática sobre PubMed também, como pesquisar lá. E eu usei 3 termos, ok? Vocês vão perceber que os termos aqui estão em inglês porque a base de dados é internacional. Então, eu coloquei osteoartrite, joelho e exercício na primeira busca. E observe que essa pesquisa, com esses 3 termos, me retornou 2.300 artigos. Então, como ler 2.300 artigos é impossível, né? Então, eu preciso restringir um pouco mais para aquilo que eu preciso. Então, como no caso do meu paciente aqui do exemplo, ele tem diabetes,
Então eu coloquei esse termo um pouco, e ele é idoso, né? Eu esqueci de falar esse detalhe. Então eu coloquei um pouquinho esses dois termos a mais para tentar restringir um pouco mais os artigos sobre o tema. Então lá no segundo quadro eu tenho ó, osteoartrite de joelhos, exercício, para idosos com diabetes. E aí o resultado me retorna 19 artigos científicos, 19 textos. E aí fica muito mais fácil, dentro desses 19, eu procurar aquele que seja mais adequado para mim. Ah, não consegui achar. Tudo bem, não tem problema. A gente modifica os termos e a gente vai se ajustando até a gente conseguir achar um artigo que seja mais interessante. Ok? Então esse é o primeiro passo, né? E eu já introduzi também o segundo passo, que é a pesquisa em si. Então, na pesquisa, ou seja, no primeiro passo, eu identifico a necessidade de uma pergunta, determino quais são os termos que eu vou utilizar na minha pesquisa, e aí eu realizo a pesquisa propriamente dita em bases de dados. Como nós vimos no exemplo anterior, eu usei a PubMed como exemplo, mas nós temos várias outras bases de dados que são importantes e interessantes. Por exemplo, temos a Cielo, a Science Direct, a Scopus, a Medline, PubMed em si, e dentro vários outros exemplos. Ok? A partir do momento em que a base de dados me retorna um conjunto de artigos, aí eu preciso agora pensar, poxa, qual que eu vou selecionar para ler? Né? Porque a própria leitura de artigos também é um ato mais demorado. Então eu preciso selecionar, tentar selecionar aquele que seja mais adequado para responder a minha pergunta. Uma coisa que pode ajudar a gente, principalmente nesse começo, né, onde a gente ainda não tem muito hábito, muita prática, né, dentro desse tipo de pesquisa, de busca, a gente pode usar a pirâmide de evidências para a gente tentar localizar qual tipo de evidência científica é melhor do que as outras. Ora, se eu tenho um tipo de artigo científico que é melhor do que outro, então eu vou ler esse, né? E aí nós podemos usar a pirâmide de evidências. E a pirâmide de evidências é a seguinte, olha só. Essa pirâmide de evidências, ela mostra quais são os artigos que são que têm uma qualidade melhor, né, que mostram evidências mais robustas do que outros. Então, lá no topo dessa pirâmide eu tenho as revisões sistemáticas. O que são essas revisões sistemáticas? Depois a gente vai tratar sobre isso mais detalhadamente, mas as revisões sistemáticas são um conjunto, em geral, de estudos, ensaios clínicos randomizados sobre um determinado tema, sobre determinadas intervenções, ok? E eles resumem esses artigos e produzem uma conclusão importante. Já apontam ali caminhos, quais são, por exemplo, as intervenções mais eficientes, quais são as menos eficientes e os porquês. Ok? Se eu não tenho nenhuma revisão sistemática disponível sobre aquele tema que eu estou pesquisando, então eu posso utilizar artigos de ensaios clínicos individuais. Se eu não tenho, eu posso usar artigos observacionais de coorte. Se eu não tenho, aí eu vou descendo pela pirâmide. Eu uso séries de casos, casos controles e assim sucessivamente. Se eu não tenho absolutamente nada, aí então eu posso ver o que tem disponível em alguns livros textos ou em algumas revisões mais simples, chamadas revisões narrativas, ou até mesmo opiniões de alguns especialistas. Ok? Então, todas as vezes que eu tenho uma dúvida, por exemplo, no caso do nosso exemplo, um paciente que tem osteoartrite de joelhos e também tem diabetes, e se eu quero avaliar qual é o impacto do exercício físico ou saber quais são as melhores técnicas de exercício para esse perfil de paciente, a primeira coisa que eu vou tentar identificar dentro daquela lista de artigos da minha pesquisa é se tem alguma revisão sistemática ali, ok? Se não tem nenhuma revisão sistemática, eu vou investigando os artigos de ensaios clínicos randomizados e assim sucessivamente, ok? Descendo essa pirâmide. Um dado aqui interessante é o seguinte, assim, como nós vimos aqui, né? Então, no topo da pirâmide nós vemos as revisões sistemáticas, ok? As revisões sistemáticas elas já fornecem um resumo de vários ensaios clínicos para a gente, então já facilita muito o nosso trabalho. Caso não tenha, a gente vai descendo, né, pelos outros níveis da pirâmide, como os ensaios clínicos randomizados, estudos observacionais, etc. Mas também nós temos na pirâmide um outro tipo de pesquisa que são chamadas de diretrizes clínicas. Essas diretrizes clínicas elas não estão na pirâmide. Vou voltar lá na pirâmide para a gente ver. Ó. Elas estão um pouquinho para fora da pirâmide. Observe esse quadro cinza que a gente vê aí na tela.
e elas são superiores às revisões sistemáticas. Do que se trata, então, essas diretrizes clínicas? Elas, de fato, são revisões sistemáticas também, ok? Conduzidas por um painel de pesquisadores, de especialistas em determinada área, a nível mundial, geralmente, né? E eles produzem ali, assim como nas próprias revisões sistemáticas, um resumo sobre as melhores intervenções sobre um determinado cenário clínico, ok? Só que nessas diretrizes clínicas eu posso ter elementos a mais, eu posso ter, por exemplo, os níveis de evidência, eu posso ter opiniões de especialistas, eu posso ter mais coisas, né, mais elementos ali que vão me ajudar na minha tomada de decisão. Então, quando eu faço uma pesquisa, né, só refazendo aqui a minha conclusão, em geral, primeiro eu vejo se tem alguma diretriz clínica já publicada sobre o assunto. A gente já tem diretrizes, por exemplo, para dor cervical, dor lombar, entorse de tornozelo e assim sucessivamente. Não tendo essas diretrizes, ou se essas diretrizes forem muito antigas, aí eu posso passar para a pirâmide, fazendo toda aquela escala descendente que eu mostrei para vocês. Bom, na terceira etapa, agora eu já selecionei um ou dois artigos sobre o tema específico que eu quero tratar, ok? Bom, nessa etapa agora é uma etapa muito importante, a etapa da minha avaliação crítica dessas evidências. O que significa isso? Agora eu vou precisar ler esse artigo científico, ok? De uma forma crítica, né? De uma forma coerente, crítica, para que eu possa agora determinar se as informações daquele artigo eles respondem à minha pergunta e se o nível de evidência que esse artigo tem é de boa qualidade, para que eu possa também aplicar ao meu paciente, né? Então, são esses dois elementos que eu preciso lidar. Primeiro, se o artigo ele se aplica à pergunta. E segundo, se esse artigo apresenta qualidade suficiente para guiar o seu processo de tomada de decisão. Ok? Bom, não é comum, por exemplo, o artigo apresentar uma aplicabilidade ideal, ou seja, responder de maneira ideal a pergunta que você quer e ter uma qualidade perfeita. Isso praticamente não existe. Muito raro, né? Embora a qualidade dos estudos tenha melhorado, né, nos últimos anos, mas na verdade isso é bastante difícil. Então existe um meio termo ali, ok? Então a- essa- essa- esse reconhecimento, né, é importante. Todo estudo ele tem limitações. E a gente precisa então ler o texto completo de maneira crítica para a gente julgar o valor clínico daquele trabalho. Tá joia? Então, muitas vezes nós vamos ter aqui duas escalinhas, ó. A primeira está em inglês aí, mas já para vocês irem esquentando, né? Se acostumando, porque nessa área a gente acaba tendo que ler muito, muito inglês também. Então a gente vai ter por exemplo, a aplicabilidade à pergunta, ou seja, o quanto que esse artigo ele responde à pergunta que eu fiz, e também a qualidade do estudo. A gente tem três exemplos aqui, né? Tem um azul escuro, um azul claro e um branco. O artigo azul escuro, ele não responde muito bem a nossa pergunta, mas ele tem uma excelente qualidade. Enquanto o branco, ele responde muito bem a pergunta, mas ele tem uma baixa qualidade. Ok? E o meio termo ali, o azul claro, né, ele tem uma aplicabilidade razoável e uma qualidade razoável também. Então, com base nesses artigos, eu leio um, dois, três, para poder ter informações suficientes para poder tomar a minha decisão do que fazer com o meu paciente, né, que tem essas determinadas características que eu, eu fiz a pergunta. Uma vez que eu agora já sei o que eu preciso fazer, as evidências científicas já me responderam, né, satisfatoriamente aquilo que eu preciso saber, então agora eu vou integrar com os demais pilares da PBE, ou seja, com a minha experiência clínica e com os valores do paciente. Ora, vamos supor que as evidências científicas elas tragam para mim, dentro desse exemplo, né, da artrose de joelho de um paciente com dor neuropática, uma série de exercícios, mas eu não conheço os exercícios. Então a minha experiência clínica em cima dessas intervenções ela é muito limitada, né? Então será que eu consigo fazer com exatamente o que o artigo está dizendo com o paciente, ou eu preciso adaptar um pouquinho isso, né? Ou por um outro cenário,
A pesquisa ela me retorna uma série de intervenções que eu já domino muito bem, né? Eu consigo adaptar ali, né, de maneira adequada ao meu paciente, mas o paciente, por exemplo, ele não se adapta muito bem a determinada intervenção. Por exemplo, vamos supor que os artigos retornam a necessidade desse paciente fazer exercícios domiciliares, os quais eu sei prescrever muito bem, mas o paciente não consegue fazer em casa, né? Ele tem uma realidade que não permite. Então eu preciso adaptar essa realidade, já que ele não consegue fazer dentro dessa característica ideal, eu preciso então adaptar isso a um cenário clínico mais supervisionado lá no consultório ou na clínica, ok? Então, eu preciso agora fazer essa adaptação dentro dessas intervenções que eu li, que a ciência trouxe, aos demais pilares da PBE, que eu já, da minha experiência clínica, né, e das expectativas e valores do paciente. Fazendo isso, o último passo é avaliar a efetividade do que eu fiz até agora, desses passos anteriores. Ok? Essa reflexão ela pode ser feita tanto a nível do paciente quanto do fisioterapeuta. Ao nível do paciente, se ele se adaptou bem, se ele conseguiu fazer, né, as intervenções propostas, e ao nível do fisioterapeuta, se ele se sentiu confortável, seguro em executar essas intervenções e se ele viu ali uma qualidade importante, um resultado importante com aquilo, né? É muito interessante na nossa prática diária, os fisioterapeutas hoje em dia, atualmente, né? Eles não fazem muito isso, que é usar algumas medidas de desfecho validadas para medir a eficiência das intervenções. Por exemplo, alguns questionários ou algumas escalas, né? Infelizmente, no dia a dia muito corrido do fisioterapeuta, acaba que nós não fazemos isso de maneira corriqueira. Mas esses instrumentos, e existem vários, esses instrumentos são muito interessantes para a gente medir a eficiência das nossas intervenções. E por que isso? Porque as intervenções científicas, quando nós lemos os artigos, elas são julgadas e avaliadas por meio dessas mesmas escalas, né? Grande maioria dessas escalas já tem, por exemplo, tradução para o português, e nós já podemos implementá-las no nosso dia a dia, ok? Então fica aqui uma dica, né, para a gente começar, por exemplo, a quantificar dor pela escala numérica, para a gente quantificar a função lombar por um questionário específico, também, por exemplo, função de ombro, função de joelho e assim sucessivamente. Existem qualidade de vida, né? Existem vários questionários que a gente pode aplicar no nosso dia a dia, ou até um conjunto desses questionários para a gente ter aí um panorama mais completo da eficácia das nossas intervenções nos pacientes que nós estamos tratando. Ok? Chegamos então ao final dessa apresentação. Eu quis trazer para vocês um breve, né, uma breve descrição desses 5 passos que compõem a PBE, e a gente vai trabalhar dentro desses 5 passos nas nossas próximas aulas, ok? Então, só para a gente fazer aqui um fechamento, resumo, o primeiro passo é a pergunta de pesquisa em si, onde a gente vai ver a necessidade de determinar essa pergunta e elencar os termos necessários para a gente conduzi-la. O segundo é a estratégia de pesquisa em base de dados, para que a gente tenha uma devolutiva da base de dados com artigos mais específicos do que a gente precisa. Então, a gente vai fazer uma prática sobre isso também. Depois, avaliar criticamente as evidências, ou seja, eu vou aprender a ler um artigo científico e julgar cada um dos seus elementos. Um artigo científico ele não é um texto de jornal, eu não posso sair por ali acreditando tudo que está sendo falado ali, eu preciso julgar criticamente o que está sendo feito, ok? Para determinar se aquele artigo é de boa qualidade ou não, para que eu possa aplicá-lo no meu paciente. Segundo, integrar todos esses elementos à sua experiência clínica e às expectativas e valores do paciente. E depois, por fim, fazer uma reflexão sobre essas intervenções, em particular sobre a efetividade dessas intervenções, para a gente determinar se vale a pena continuar ou se nós precisamos de algumas modificações ou até mesmo algumas progressões dentro do nosso trabalho que nós estamos executando ali. Joia? Bom, é isso. Na próxima aula nós vamos estudar as barreiras que impedem, né, as dificuldades de implementação da prática baseada em evidência. Nós vamos ver que essas barreiras são muito significativas e a gente precisa considerá-las, vencê-las, para poder implementar uma prática baseada em evidências
de maneira corriqueira no nosso dia a dia. Tá joia? E como de costume, né, deixo para você aí na descrição do vídeo mais um artigo. E esse artigo que eu vou deixar já é um artigo um pouquinho mais difícil do que aqueles que eu tinha deixado anteriormente, já é um artigo em inglês, né, para a gente poder já praticar um pouquinho. E isso já vai fazer um gancho interessante para essas barreiras que nós vamos estudar na nossa próxima aula. Tá joia? Se você chegou até aqui nesse vídeo, eu quero agradecer você mais uma vez. Muito obrigado pela sua disponibilidade em estar aqui estudando. É, Faça inscrição aqui no canal e ative aí o sininho para você receber notificações de próximas aulas. Eu estou tentando fazer essas aulas semanais, né? Toda semana colocar vídeos novos aqui para a turma, para a gente não perder esse pace, né, de materiais. Se você tiver dúvidas, pode escrever aqui nos comentários. Bom, espero que vocês estejam gostando desse material e quaisquer outras críticas também são bem-vindas. É só deixar aqui nos comentários e eu tento responder. Dúvidas também, tá joia? Um abraço para vocês, até a próxima e bons estudos!